Meu nome é Marcelo Sanches, da empresa Top Síndico Sanches, está sediada no ABC. Sou formado em comércio exterior, administração com ênfase em comércio exterior, e adoro o que eu faço. Eu amo ser síndico, porque lidar com as pessoas não é muito fácil, né? Mas pelo meu jeito um pouco pacato de ser, embora eu não seja tão tranquilo assim, né? Também não sou nenhum cara nervoso, mas eu penso que escutar sempre os dois lados é bacana. Já fiz várias mediações de conflitos. Tive uma matéria na revista Secov, edição 105, né, uma das mais conceituadas do país. Estar no condomínio hoje, para mim, é muito gratificante, porque você tem vários tipos de públicos diferentes, né? Então você conversa com pessoas que têm um determinado perfil, outra tem outro determinado perfil. Cuidar da casa da gente, né, e cuidar da casa dos outros me traz uma satisfação pessoal muito grande. Legal. 23 anos atrás, eu morei num condomínio, né, contra a vontade da família. Todo mundo falava: foge de condomínio, né, você tem que ter sua própria casa, pagar condomínio é pagar um aluguel para o resto da vida, etc. e tal. Só que eu estava há muito tempo noivo da esposa, eu precisava casar e acabei comprando um apartamento, fui morar em condomínio. E nas reuniões de condomínio, meu pai já dizia, quando eu era garoto, né, que se um dia o pai faltasse, o filho tinha que saber se virar. Então eu aprendi bastante coisas, né, sobre manutenção, algumas coisas sobre normas de ABNT, e eu fui passando algumas dicas, né, como um condômino para a síndica atual. E ela, quando ficou gestante, ela não quis mais permanecer no cargo. Aí que veio o convite dos moradores, né, para a gente ter contribuído, ter passado várias dicas, se eu não gostaria de ser o síndico. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu aceitei. Aceitei e gostei. Tanto que, por indicação, nós fomos pegando outros condomínios, ainda que na época eu não era síndico profissional. E é uma paixão que eu descobri, mesmo trabalhando, por exemplo, há um certo tempo atrás na iniciativa privada. Eu era síndico por hobby, e quando a gente faz o que a gente gosta, né, a gente acaba fazendo um pouco melhor até. Olha, eu acho que todo mundo deveria ter um dia de síndico para saber bastante assim como que é. Não é muito fácil, né, mas é prazeroso. Por exemplo, na iniciativa privada eu tinha hora para entrar, hora para sair, hora para almoçar. Eu sabia o que ia acontecer no meio da semana, no mês e no ano. Ser síndico, mais ou menos, não estou me comparando com o médico ou com o bombeiro, mas é mais ou menos assim: você está em casa, aí o telefone toca, meio que você tem que, sabe, descer, sair correndo e resolver as coisas, apagar incêndio. Porém, quando você tem um planejamento muito bom e tem uma equipe por detrás, isso vai diminuindo com o tempo. Mas nunca me neguei, por exemplo, a atender um morador na hora do almoço, ou até mesmo muitas vezes de madrugada. Vocês podem dizer para mim: isso é loucura, né? Você tem que ter horário de atendimento, passou das 6, liga amanhã. Muitas vezes eu recebo mensagem, até a pessoa escreve assim: não precisa responder agora. Se eu estou acordado, eu respondo. É melhor matar um leão por dia do que deixar 2 para o dia seguinte, né? E eu penso que fazendo assim, né, esse é o nosso SLA. As pessoas ficam mais satisfeitas, elas gostam do atendimento, e com isso a gente consegue ter mais sucesso no nosso trabalho também. Bom, a nossa empresa é uma empresa muito séria, né? Eu tenho minha esposa, que está aqui ao lado, ela me ajuda bastante, a Cristiane. Eu costumo dizer que na minha vida sem ela eu não sou ninguém, né? Eu sou muito profissional, mas também sou muito família. No meu trabalho, por exemplo, nós organizamos a rotina diária de acordo com as demandas, mas nunca deixando também a família de lado, né? Então, como ela trabalha comigo, é até bacana, porque, como eu disse que nós não temos rotina, então, muitas vezes, se você saiu de uma determinada reunião ou de uma tarefa um pouco longa, né? Tirar a roupa de trabalho, falar: agora eu vou para o shopping, só volto amanhã, e aí, sabe, esfriar a cabeça. Muitas vezes a gente volta até no mesmo dia. A paixão é tão grande que é bom que de vez ou outra a gente talvez consiga fazer isso, como eu fiz uma ou duas vezes no decorrer do mês, mas na maior parte das vezes a gente acaba se dedicando ao trabalho mesmo. Isso aí é uma, como é que se diz?
uma característica da profissão que nós nos permitimos, né, a fazer isso, mas sem deixar a peteca cair. Então, para a gente isso é muito bom. Sim, nós somos uma empresa familiar, né? Mas é lógico, em toda a profissão nós temos várias pessoas que nos ajudam, os conselheiros, os funcionários, os parceiros das empresas. Quando eu digo os parceiros, é sem acordo comercial algum, né? Então a gente tem muita empresa honesta, empresa do bem, que quando você liga, muitas vezes ela fala, poxa Marcelo, eu não vou conseguir te atender agora em 1 hora, 2 horas, e ela passa o contato de uma outra pessoa para não deixar o morador esperando, né? Em prédios menores que não tem aquele contrato de manutenção mensal, por exemplo. Já nos maiores, eles têm uma equipe já dedicada a isso. Então, o nosso sucesso não é só nosso, é compartilhado, né? A gente gosta muito, inclusive, de trabalhar na profissão, porque é muito legal isso. Eu acho que o ser humano, quando ele estende a mão para outro ser humano para ajudar, é gratificante. O valor do tempo, eu acho que o tempo é algo que não tem preço, né? Todo o tempo despendido para algum trabalho, alguma atividade, muitas vezes o cliente vê o resultado final, mas a gente não para pensar qual tempo foi despendido ali naquele momento, né? Desde a época da licitação, das pesquisas, né? O tempo, a dedicação, o respeito, a família são os pilares da nossa empresa, os pilares da minha vida. Sim, como todos, né? Nós somos humanos, nós erramos também. Nós temos que ser humildes de falar isso. Mas quando você se profissionaliza, né? Eu estou já há 23 anos no mercado, a quantidade de erros sempre diminui. Muitas vezes a gente participa de congressos, né, para aprender um pouco mais, contribuir também com o nosso conhecimento um pouco mais, e ali a gente acaba percebendo que muitas vezes a gente está mais preparado do que nós imaginávamos, porque às vezes num congresso onde você acha que vai absorver ali 90%, né, você vê que 95% de coisas que são debatidas ali é uma reciclagem, coisas que nós já sabíamos, né? Então eu penso que alguns erros que eu cometia no início da carreira era fazer atendimento individual, né, para agradar alguém, né, e não fazer o atendimento coletivo. Hoje, com a profissionalização de síndico profissional, a gente tem uma visão mais empresarial, então a visão é mais coletiva, né? O exemplo da pandemia, tinha pessoas lá que queriam abrir a piscina, outros queriam fechar a piscina, né? Imagina se você for atender um público de forma individual, você acaba ficando louco, né? Então esse era querer agradar a todos, né? Mas eu sei que não dá, né? Então a gente trabalha muito em cima de regulamento, em cima da convenção. Isso é muito importante para a gente e com isso a gente tende a diminuir os erros. Que dia que eu daria? Dia da Assembleia. Eu acho que na Assembleia, embora um momento que nós possamos mostrar o nosso trabalho, né, de forma transparente, explicar aos moradores, eu acho que é um dia muito bacana, porque muitas vezes o morador não tem oportunidade de ir à Assembleia ou às vezes não vai mesmo porque não quer. E no dia seguinte está fazendo questionamento, por que pintou a parede de azul, sendo que o amarelo é mais bonito? Talvez se ele tivesse ido na Assembleia, ele teria entendido os porquês, né, das coisas que acontecem no condomínio. Ou nas reuniões de conselho de portas abertas. Todas as nossas reuniões de conselho são de portas abertas para que o morador possa entender o processo. Eu acho que quando você vai morar no condomínio, muitas das pessoas, sem querer fazer comentário preconceituoso, são pessoas que às vezes vêm de casa, né, mal sabem que é um regulamento interno, alguns recém-casados, como não? Tem pessoas que nasceram em condomínios, continuam morando em condomínios. Então eu acho muito importante a pessoa, quando vai morar no condomínio, ela saber o que ela pode e o que não pode fazer, porque tem muita gente hoje que só quer saber dos direitos, né, não dos deveres. Então eu acho que o dia de síndico, esse dia da Assembleia, o dia de reunião do Conselho, seria um dia D para que eles pudessem acompanhar um pouquinho mais de perto o nosso trabalho, que às vezes não aparece, né? A gente tem todo um trabalho de base por trás, só aparece no final e aí as pessoas falam, por que saiu dessa forma? Uma vez,
Me perguntaram, quando a noiva casa? Aí, quando ela sobe no altar, quando entra na igreja. Não, tem todo um preparamento, né? Tem toda uma estrutura por trás. Primeiro vai ver onde vai morar, depois vai ver onde vai fazer a festa, vai experimentar salgado, contratar convite, né? Tem todo um trabalho por trás que a gente até esquece, né, que existe. A primeira coisa, ser honesto com você mesmo. Eu acho que a pessoa que ela quer algo, que de repente ela só está visando dinheiro, lucro, tendência, né? Se ela não lidar com a coisa, né, com a profissão, ela tem que ser honesta com ela mesma. Eu acho que a pessoa, para ser síndica, ela tem que ser um pouco pai, um pouco irmão, um pouco vizinho, um pouco de médico, tem que ser um pouco de tudo, ser um pouco de psicólogo, né? Um pouco de professor, tem que ser um pouco chefe, né? Eu acho que a pessoa que não tem o perfil, né, pessoas que não têm paciência, a pessoa que às vezes, por exemplo, a gente tem muitas outras profissões, né? Mas nem todas requerem a paciência de um síndico. Eu acho que o síndico, por lidar com pessoas, é muito abrangente, né? Então você conversa com pessoas de várias classes sociais e com pessoas com diferentes tipos de educação, que é independente da classe social também. Gostaria de agradecer a Deus e a minha esposa, que ajuda a gente na nossa empresa, é uma pessoa muito profissional. Eu penso que a posição feminina no mercado de trabalho é uma posição muito respeitada, eu particularmente respeito bastante, embora eu seja homem, mas eu acho que todo homem, sem uma mulher por trás do seu negócio, ele acaba não sendo tão profissional quanto deveria ser, né? Eu acho que é um conjunto. Deus fez o homem e a mulher para se casarem, para trabalharem juntos. Eu gostaria de dizer aqui para vocês também, que além de agradecer a minha esposa Cristiane, agradecer a Deus, eu gostaria de pedir para que vocês acompanhem a Top Síndico Sanches. Muito obrigado.